Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nossa disciplina de Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho hoje tem como tema as teorias da administração. Vamos trabalhar mais especificamente a administração científica e a administração clássica, duas teorias que são as primeiras teorias da administração e que hoje nós vamos trabalhar aqui os aspectos fundamentais dessas teorias. Vamos lá? Então vamos lá, queridos alunos. Então nós chegamos aqui nas teorias da administração, que nesse primeiro momento nós vamos tratar das duas primeiras e principais teorias, vamos dizer assim, né, da administração, a teoria científica e a teoria clássica. Essas duas teorias foram responsáveis por colocar a administração no patamar de ciência. Elas duas são consideradas a abordagem clássica da administração, ou seja, foram as primeiras teorias que foram criadas a partir de dois pensadores que têm extrema relevância no cenário da administração. O primeiro deles, responsável pela teoria científica, né, foi o Taylor, e o responsável pela teoria clássica foi Fayol. Mais adiante a gente vai tratar especificamente sobre cada um deles e quais foram suas contribuições. A teoria científica teve a sua abordagem, a sua ênfase voltada para as tarefas, ou seja, para o fazer. Aqui, né, o Taylor se preocupou, né, em reduzir tempo de trabalho, reduzir fadiga do trabalhador, aumentar a produtividade. Então, aqui estava relacionado basicamente com a tarefa em si, né, o como fazer. Já na teoria clássica, nós tivemos o que a gente chama de ênfase na estrutura. E que estrutura é essa? A estrutura organizacional. Então, aqui, né, Fayol se preocupou um pouco mais na distribuição das funções da administração, em como é que a organização, né, tem e deve se estruturar para dar mais eficiência. Todas as duas teorias, né, no seu objetivo fim, queriam e prezavam pelo aumento da produtividade. Então, assim, foram criados mecanismos, uma metodologia, cada um a seu modo, a teoria científica e a teoria clássica, com a finalidade de aumentar a produtividade das organizações. Vamos adiante e vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Bom, queridos alunos, vamos continuar nossas teorias da administração. E aqui nós temos a primeira delas, né, a administração científica, ou teoria científica, que foi introduzida pelo, né, grande Frederick Winslow Taylor. Né, ele que era um mecânico, operário, e depois se formou em engenharia, né, estudando sempre, né, no período contrário, né, ao trabalho. Ele escreveu o livro intitulado Os Princípios da Administração Científica, que foi publicado no ano de 1911. Ele é considerado o pai da administração científica. É importante a gente dizer, né, que a gente tem um cidadão comum que cresceu, né, trabalhando, né, se esforçando e conseguiu, né, chegar e colocar aí como uma das principais figuras, né, científicas do mundo. Né? Então, o Taylor ele acreditava que oferecendo instruções sistemáticas e adequadas aos trabalhadores, né, treinando basicamente os trabalhadores, a gente conseguia produzir mais e com mais qualidade. Então, a partir desse princípio básico, ele começou a desenvolver as teorias dele. Então, em relação à produtividade, à participação dos recursos, estabelecia-se coparticipação entre capital e trabalho. Então, o que ele pensava também? Não, se a gente oferecer incentivos financeiros, a gente vai aumentar para os níveis de produtividade. Né? E tem outro pensamento, né, muito interessante, né, do Taylor, é que é em relação ao autocontrole das atividades desenvolvidas e as normas procedimentais. Taylor introduziu o controle como objetivo de que o trabalho seja executado de acordo com a sequência e um tempo pré-programados. Então, aqui a gente vai observar que Taylor, né, ele estabelece um ritmo de trabalho, né, um como deve se trabalhar. Então, é extremamente importante a gente entender
é que a gente tem uma teoria que foi criada, né, por um homem, né, que sempre, né, trabalhou como mecânico, como operário, cresceu na profissão, né, e chega depois ao alto escalão da organização em que trabalha e escreve, né, através dos seus estudos, a teoria, né, científica. Essa teoria, né, que se traduz em alguns princípios relacionados à ORT, né, que é a Organização Racional do Trabalho. Então, dentro da ORT, ele traçou alguns objetivos essenciais, alguns princípios. Primeiro, estudo dos tempos e movimentos. O que foi que Taylor fez? Ele começou a estudar todas as etapas do processo produtivo. Então, vamos supor que o cidadão fazia cadeira, fazia mesas. Então, ele diz, e agora? Né, ele começou a anotar cada segundo do processo produtivo. Ele diz, ó, no primeiro minuto, ele pegou o martelo. No segundo minuto, ele pegou a madeira. Depois, ele fez isso. Depois, ele fez isso. Então, ele começou a observar como é que o processo produtivo acontecia e observar qual é o movimento que ele fazia, qual o tempo que ele demorava para fazer cada uma das atividades. E isso, logicamente, que não só de uma pessoa, mas de várias pessoas. E assim ele conseguiu, né, entender um pouco mais como é que funciona, né, o andamento dos processos dentro da organização. Ele estudou também a fadiga humana, ou seja, começou a observar até que ponto o ser humano aguenta trabalhando. Então ele é um dos precursores de dizer assim, você tem que ter um limite de trabalho. Né? Aqui no boom da Revolução Industrial, que é de onde ele surge, né, a gente tinha organizações que tinham jornadas de trabalho de 14, 15, 16 horas diárias. Né? Então ele começou a entender, eu digo, olha, o ser humano ele tem um ponto, tem que descansar, né? Porque senão a produtividade começa a cair. Né? Aí, outro ponto importante, né, da teoria da administração são o desenho de cargos e tarefas. Então ele começou a entender, né, qual era o cargo que determinada pessoa ocupa e quais são as tarefas que ele deve desenvolver dentro daquele cargo. Então a gente começou a distribuir cargos e atribuir tarefas para cada um desses cargos. Incentivos salariais e prêmios por produção. Então ele instituiu o trabalho por hora. Né? Então, por hora, tanto ali, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Se você atingir as metas de produção, você ganha prêmios por isso. Né? Então, por que ele fez isso? Porque ele entendia o ser humano como um ser humano que é com homo economicus, né? Que é o conceito que ele deu, né, para o homem, dizendo que o homem trabalha por dinheiro. Então, quanto mais incentivos financeiros e prêmios de produção você der para ele, mais, né, esse cidadão vai produzir. Hoje, depois de outras teorias, né, que já foram estudadas depois disso, a gente entende que não é só o dinheiro, né, que contribui para a produtividade. Ela consegue segurar aquele cidadão por um determinado período de tempo, mas depois, né, ele não faz mais sentido sozinho. Né? Ele tem que ter outros incentivos, né, para que de fato, né, o trabalhador se mantenha motivado. Nós tivemos aí a divisão do trabalho, a especialização do operário. A gente, né, falou, nós tínhamos até então funcionários que detinham todo um processo produtivo e vamos levar em consideração hoje. Né, eu vou montar uma televisão, então eu montava a televisão completa. Né? Hoje não, hoje eu tenho um cidadão que monta a placa do chip, outro tem um cidadão que monta a parte elétrica, hoje eu tenho uma pessoa para colocar só a parte de plástico e outro cidadão só para verificar se tudo está ok. Então essa divisão e especialização foi essencial para o processo. Outro ponto importante, né, as condições ambientais do trabalho. Começou a estudar o ambiente de trabalho, entender, né, que o cidadão precisa de uma luminosidade boa, ele precisa de limpeza, ele precisa de um bom ambiente de trabalho, né, para que tenha uma maior produtividade. Outro ponto importante é a padronização de métodos e máquinas, ou seja, então, né, cada trabalhador tinha sua própria ferramenta, né, cada trabalhador tinha sua forma de trabalhar, e aqui ele começa a padronizar todos os métodos. Você vai fazer o quê? Você vai bater um bolo, pois o equipamento é esse, a receita é esse, tem que bater tantos minutos os ovos, tantos minutos o ovo com a massa, tantos minutos no fogo, para tudo dar certo. Todo mundo tem que fazer do mesmo jeito e utilizar os mesmos equipamentos para dar maior produtividade. Isso é padronizar método e máquina. Outro ponto importante foi a supervisão funcional,
o que é supervisão funcional, ele instituiu que, né, na cabeça dele é necessário você ter ali alguém ali bem próximo da produção para poder fazer com que a produção ande. Era uma espécie ali de supervisor, de fato, como o próprio nome diz, que regula as atividades da base. E, logicamente, ênfase na eficiência, que a gente já, né, comentou anteriormente. A teoria, a ideia é aumentar a eficiência, aumentar a produtividade, né, da organização. É importante a gente dizer, a gente já vai tratar sobre o conceito de eficiência para entender um pouquinho mais, mas nada mais é do que otimizar os recursos que são utilizados pela empresa. Assim, né, com esses princípios, Taylor conseguiu revolucionar a administração e colocá-la de fato em patamar de ciência. Vamos lá, caros alunos. Aqui, para a gente entender um pouquinho melhor sobre a eficiência, né, eu trouxe para vocês aqui a eficiência e mais dois conceitos, que é eficácia e efetividade, para a gente, né, compreender um pouquinho melhor sobre esses conceitos que são essenciais para os estudos de administração. Então, o primeiro conceito é eficiência. A eficiência está relacionada nada mais nada menos aqui à otimização de recursos. Né? Como assim, professor? Né? A eficiência é responsável para que a organização ela utilize os recursos que estão disponíveis da melhor forma possível. É o famoso fazer mais com menos. Então aqui a gente tem o que? Se eu tenho, por exemplo, 100 litros d'água, né, para fazer uma lavagem de uma calça jeans, né, que é a lavagem na hora da produção, né, para a calça jeans ficar daquele jeito bonitinha, ela tem que fazer uma lavagem especial, né, com produto químico e água. Então eu tenho 100 litros d'água e com esses 100 litros d'água eu lavo 4 calça jeans. Então a partir de amanhã, né, eu descobri, eu entendi, eu estudei que existe um processo que eu consigo lavar 7, 8 calças jeans com a mesma quantidade, com os mesmos 100 litros. Então isso é eficiência, é o que Taylor queria, a gente acabou de falar. Nada mais era que ele queria, com os mesmos recursos que já estavam disponíveis, recursos que o quê? Matéria-prima, equipamentos, pessoal, com a mesma quantidade de matéria-prima, de mesma quantidade de recursos, ele produzir mais. Então isso é eficiência, fazer mais com menos, utilizar os meios que você tem e dar maior resultado. A eficácia está relacionada ao objetivo, à finalidade. Então, qual é a minha finalidade? Eu estipulei, né, que ao final de um mês eu lavaria, por exemplo, vamos colocar o exemplo da calça jeans novamente, lavaria, por exemplo, 10 calça jeans por 100 litros de água, ou seja, 100 litros de água, e agora lavar 10 e não 4. Então, esse aqui é o meu objetivo ao final do primeiro mês, a partir dessa implantação dessa nova técnica. Quando chegou no final do mês, se eu conseguir atingir esse meu objetivo, eu fui eficaz. Por outro exemplo, eu me propus a fazer 100 comportas de maracujá, né, durante um mês e vender pelo menos 3, né, entre 3 e 4 por dia para concluir ao final dos 30 dias a venda, né, de 100 comportas por mês. Então, quando chegou no final do mês, eu vendi 100 comportas, então eu fui eficaz. Não, eu vendi só 80, então eu não fui eficaz. Então, a eficácia está relacionada ao objetivo que foi traçado, à finalidade daquilo que foi estipulado. Aí nós temos também a efetividade. A efetividade ocorre quando no meu processo existe eficácia mais eficiência. Se eu consigo fazer um produto, ou um serviço, ou uma produção que é eficiente, ou seja, eu consigo fazer mais com os mesmos recursos que eu tenho, ou com menos recursos que eu fazia anteriormente, eu fui eficiente. E se eu estou conseguindo atingir os meus objetivos ao mesmo tempo, eu estou conseguindo ser efetivo. Então, essa distinção é importante a gente saber para, né, os nossos próximos conteúdos. Bom, dando continuidade às teorias da administração, a gente chega à administração clássica. A administração clássica foi instituída por Jules Henry Fayol. Ele foi um engenheiro de Minas francês, né, nascido em 1841. Né, ele foi basicamente durante a vida inteira, ele trabalhou no alto escalão de grandes indústrias
de grandes empresas e a partir da sua experiência, diferente de Taylor, que veio da base, veio de baixo, subiu de baixo para cima, por isso que ele tinha um olhar para a tarefa, um olhar para o colaborador, um olhar para o operário. Já Fayol, ele veio, já começou como nos altos escalões das grandes indústrias, né, do seu país, e assim, a partir dessas experiências, ele cunhou aí o que a gente conhece hoje como teoria clássica da administração. Né? Ele é autor, né, de Administração Industrial e Geral, né, que é editado no ano de 1916, ou seja, muito próximo. Né? O Taylor fez isso em 1911 e Fayol em 1916, né? Instituindo assim, né, dos grandes contribuições, né, para a administração moderna. Ele, né, que trouxe grandes avanços, né, para a administração, né, e trouxe aí, né, a teoria da organização, né, com ênfase clara na estrutura, né, até porque pela sua experiência, né, tudo a gente olha para a vida da pessoa para entender por que ele, por exemplo, deu uma ênfase maior na estrutura, porque ele sempre trabalhou em cargos de direção, cargos de alto escalão. Então, qual era a estrutura? Estrutura organizacional, ou seja, como é que é dividida a organização, né? Como os cargos são distribuídos, quais são as funções dentro da empresa. A empresa é dividida, né? Também Taylor fala de divisão de trabalho, só que a divisão de trabalho da tarefa do trabalho, dividindo, né, como é que eu vou montar um computador. Né? Eu divido ele em vários pedaços para que de fato seja montado. Fayol fala de divisão de trabalho relacionado às áreas dentro de uma organização. Ele divide em área técnica, área comercial, área financeira, segurança, contábil e administrativo. Ele divide em áreas administrativas, é uma divisão de trabalho administrativa. Né? Ele fala de especialização das partes, ou seja, cada, né, a área tem que ter seu especialista, seu gerente comercial, seu gerente financeiro, seu supervisor de vendas, né, seu supervisor administrativo, seu gerente, seu diretor. Né? Ele trata também da proporcionalidade da função da administração. Ele cria os órgãos que chamam de linha e de staff, né? Ou seja, ele dá ali quais são, né, os órgãos que são de linha. Por exemplo, tem lá uma diretoria financeira. Né? Vamos falar do Instituto. Hoje a gente tem lá a direção geral, a direção de ensino, a direção administrativa. Nós temos as coordenações. Né? Isso é o que a gente chama de especialização por partes, proporcionalidade da função, criação de órgãos de linha. Isso são órgãos dentro da estrutura da organização. Né? E falou, logicamente, da abordagem prescritiva e normativa, que é um dos grandes avanços também da teoria. E uma das mais famosas contribuições de Fayol para a administração foi a divisão, né, da gestão em funções administrativas. Ele divide essas funções em basicamente 4: planejamento, organização, direção e controle, o famoso PODC. Então, a partir disso, toda a forma de gerenciamento que a gente conhece hoje parte do princípio PODC. Tudo você tem que planejar. O planejamento é o quê? É o campo das ideias, onde você vai projetar, fixar objetivos, determinar um curso de ação, né? Definir o que é que você quer alcançar de fato. Né? Que você vai passar por organização das coisas. Que coisas? Pessoas, materiais, recursos financeiros. Você vai alocar, distribuir tarefas, arranjar e relacionar o trabalho para alcançar os objetivos fixados. Depois você vai fazer o que? Você vai dirigir, né, tudo isso. Você vai direcionar, vai liderar. Né, em conceitos mais recentes, a gente traduz isso como liderar. Liderar quem? Pessoas. Designar as pessoas e provocar ação intencional em direção aos objetivos. Então, você vai fazer com que isso aconteça de fato. A organização é o ato de, né, distribuir as tarefas e dirigir a hora que você vai, de fato, designar e direcionar. E o controle. Controle de quê? Dos resultados. Né? Alguns teóricos afirmam que essa é uma das etapas mais importantes, que é a hora que você vai, de fato, assegurar se aquilo que você projetou, que você planejou aqui, foi, de fato, atingido. Então, aqui nada mais é do que assegurar o progresso em relação aos objetivos de acordo com o que foi planejado. Então, essa foi uma das principais contribuições, né, de que Fayol deixou em sua teoria. E assim, nós chegamos aos princípios gerais da administração deixados por Fayol.
Esses princípios são 14 princípios que são essenciais e são observados e utilizados até os dias de hoje. O primeiro deles está relacionado à divisão do trabalho. A gente já tratou aqui, falamos brevemente, que aqui a divisão de trabalho está relacionada à divisão da empresa em áreas. Então, nós temos ali o departamento de contabilidade, o departamento financeiro, o departamento administrativo. Então, cada um é responsável por sua área específica. Então, ele dá essa divisão de maneira bem clara. Outro ponto importante é a autoridade e responsabilidade. Ele faz uma relação muito clara, né, entre cada cargo contém ao seu nível de autoridade, ou seja, um gerente de vendas ele tem a sua autoridade e assim também tem suas responsabilidades. Então, quanto mais alto, né, você sobe na cadeia escalar de uma empresa, mais autoridade você tem, mais responsabilidade você carrega. Então, essa é um conceito e um princípio extremamente importante, né, que é dado dentro da teoria clássica. Outro ponto extremamente importante é a disciplina, ou seja, todo mundo deve, né, ter claramente, né, suas funções e atribuições claras e seguir à risca. Outro ponto importante, unidade de comando. Todo mundo sabe a quem vai responder. Isso daqui vem muito, né, do que é feito no Exército, por exemplo. Né? Todo mundo sabe a quem deve, né, responder e todo mundo sabe a quem deve cobrar. Então, essa é a ideia. Então, eu sei lá que se eu sou diretor de vendas, né, eu tenho lá, né, por direito, né, cobrar, por exemplo, resultados do supervisor de vendas. Então, essa é a ideia da unidade de comando. Todo mundo sabe a quem deve responder. Unidade de direção. Todo mundo sabe e deve estar ciente qual é a direção que está seguindo. Tem que ter um objetivo claro. Qual é a minha meta do mês? Né? Quanto a gente deve faturar? Quantos produtos devem ser produzidos? Unidade de direção. Todo mundo está caminhando para o mesmo objetivo. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Ou seja, em uma organização, por mais que você tenha seus interesses próprios individuais, é importante que você tenha que saber e estar claro, por isso a unidade de direção, estar claro, né, quais são os objetivos da organização, porque são esses que você deve cumprir, e assim, a partir do cumprimento dos objetivos organizacionais, você consegue realizar, né, seus objetivos pessoais. Remuneração do pessoal, né, que foi instituída, né, de maneira clara, todo mundo sabe exatamente o que é que vai e como vai ser remunerado. Centralização do poder. Então, aqui, ainda no princípio geral da administração, é um princípio de você centralizar. A centralização é extremamente importante dentro desse processo, centralização das ações, do poder, e isso era centralizado onde? Na cúpula. Então, todas as decisões eram e vinham da cúpula. Hoje, a gente já tem outros estudos que mostram, né, que se a gente tiver uma delegação dessa responsabilidade e até mesmo da autoridade, né, que aqui no princípio dele a autoridade não é delegada, né, é só a responsabilidade. Então é importante, né, que essa centralização ela seja distribuída, né, e seja descentralizada, mas para Fayol a centralização era um princípio essencial. Outro ponto importante, cadeia escalar. Todo mundo sabe ali a hierarquia, existe uma hierarquia de subordinação dentro da organização. Ordem, né, que é como o próprio nome diz, né, todo mundo tem uma ordem, tem um sistema, tem um método para se realizar dentro da organização. Equidade, né, é diferente de igualdade. Né? Equidade é o que está, por exemplo, na nossa Constituição, né? É tratar os iguais com igualdade e os desiguais à medida de sua desigualdade. Então, aqui a equidade é você tratar cada um de acordo com suas necessidades. Esse é um princípio que deve ser levado e é levado ainda até os estudos atuais. Estabilidade do pessoal, né, que era extremamente comum, né, rotatividade, que a gente chama de turnover, né, muito grande na época. Então, aqui essa estabilidade pessoal foi essencial para dar como o próprio nome diz, uma estabilidade para a organização. Iniciativa dos colaboradores, né, todo mundo tem que ter iniciativa, proatividade, que é o nome que a gente dá hoje para iniciativa. E, logicamente, espírito de equipe. Né, trabalhar todos, né, para atingir os objetivos gerais, para assim a gente conseguir atingir os nossos objetivos individuais. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje e nós nos encontramos
no nossa próxima aula. Até mais!